Amém. Boa noite, irmãos. Como é bom estar aqui de novo. Bom, como vocês viram, eu não sou tão agitado assim, tão doido assim, né? É só de vez em quando que eu dou uns rompantes de maluquice, mas geralmente eu sou tranquilo. Mas é verdade, irmãos, vocês que estão em casa, você que é mãe, que tem o seu filho aí, pensa que o seu filho não tem jeito, ora pelo seu filho, porque tem jeito sim. Muita gente também acha que eu sempre fui assim bonzinho, temente a Deus. Mentira, irmãos. Não fui sempre assim não, já fui muito pior, já fui muito distante de Deus, e se não fosse meus pais perseverando em oração, eu não sei se eu estaria aqui hoje, mas é isso aí. Então, irmãos, nessa noite é muito bom poder estar aqui de novo, trazendo uma palavra para vocês, poder mais uma vez estar aqui sendo usado para trazer a palavra de Deus para vocês, e eu espero que nessa noite vocês possam receber o que Deus tem para falar no coração de vocês, e espero que vocês entendam que o que eu falo aqui não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Eu sou aqui um mensageiro do Senhor para trazer o que a palavra de Deus diz. Então, nessa noite, antes da gente começar, eu queria que você me prometesse uma coisa. De verdade, a gente já começando, mas eu queria que você me prometesse uma coisa. Eu queria que você me prometesse o seguinte, que se essa palavra dessa noite te abençoar ou falar no seu coração de alguma forma, você vai compartilhar essa palavra para outras pessoas. Nem que seja para 2 pessoas, mas você vai compartilhar para alguém. Então você vai me prometer que se essa palavra falar com você ou te abençoar de alguma forma, você vai compartilhar essa palavra com alguém. Você vai mandar esse link para alguém, vai mandar o vídeo para alguém, o canal do Facebook da igreja, a página do Facebook da videira, para alguém, para que a pessoa possa assistir essa mensagem. Então, se você está comigo nessa, eu quero que você comente aí no Facebook. Eu prometo. Você vai prometer que se essa palavra falar com você, você vai compartilhá-la com alguém, para que essa palavra possa alcançar muitas outras pessoas, e assim como vai te abençoar, abençoar outras pessoas também. Então, vamos lá, nessa noite, nós vamos falar sobre um milagre em uma tragédia. Você pode estar pensando, nossa, já vai vir falando de tragédia, falando de coisa triste. Irmãos, vocês vão ver que mesmo por trás de uma tragédia, mesmo por trás de um momento de tristeza, pode existir um milagre. Porque muitas vezes nós passamos por situações, por tragédias, situações que nós não entendemos, que muitas vezes nós não entendemos. Quantos de nós já não passamos por um momento difícil, já não passamos por um momento de aflição, onde nós pensamos, nossa, por que isso? Por que está acontecendo isso? Um momento de dificuldade, uma tragédia na nossa vida, na nossa família. Quantas vezes nós já passamos por situações assim? Eu não sei qual é a situação que você já passou, mas eu tenho certeza que você já passou por alguma situação desse tipo, alguma situação difícil ou uma tragédia na sua vida. Em muitos momentos assim, onde a gente costuma pensar, a gente costuma ficar sem entender o porquê, sem entender o porquê disso estar acontecendo, o porquê dessa tragédia estar acontecendo na nossa vida, sem entender o porquê de estar sendo assim. Por que está sendo assim? Por que está sendo desse jeito? Por que aconteceu isso comigo? Quantas vezes a gente pensa, por que comigo tinha que acontecer isso? Às vezes a gente pensa, poxa, eu sou servo de Deus, eu sou temente a Deus, e por que está acontecendo comigo? Por que logo comigo acontecer isso? Quantas vezes a gente pensa isso? E muitas vezes nós achamos até que Jesus se esqueceu da gente. Ou muitas vezes nós pensamos que nós não somos tão importantes para Jesus. Porque nós pensamos, se eu sou servo de Deus, se eu sou temente a Deus, por que acontecem essas coisas comigo? Ou de repente você que está assistindo, está distante de Deus justamente por isso. Viveu uma tragédia, viu uma situação na sua vida, onde você não viu Deus naquela situação. Porque é muito difícil a gente ver uma tragédia acontecendo e a gente enxergar Deus numa tragédia. A gente enxerga Deus nas coisas boas. Quando a gente ganha uma promoção no trabalho, quando a gente passa num concurso, quando a gente recebe uma coisa boa, a gente vê Deus nas coisas. Mas ninguém vai ver Deus na tragédia. A não ser que a gente pense, não, se Deus está na tragédia, então Deus quer o meu mal. E de repente você pode estar pensando isso. De repente isso pode ter te afastado de Deus, pode ter desanimado você. E muitas vezes nós pensamos realmente isso. Que Deus se esqueceu de nós, ou que nós não temos tanto valor assim para Cristo, que nós não temos tanto valor assim para Deus. E nessa noite nós vamos ver uma situação, nós vamos ler uma passagem, uma história,
onde Jesus presenciou de perto uma tragédia e muitos pensavam que ali Jesus não estava se importando. Então, se você já se sentiu dessa maneira, se você já se sentiu, quando você passava numa tragédia, esse sentimento de por que está acontecendo comigo, essa angústia de, nossa, por que tem que ser assim? De repente é o momento que você está vivendo hoje. Você está olhando toda uma situação e você está pensando, nossa, por que está acontecendo isso comigo? Por que isso na minha família? Por que isso está acontecendo no mundo? Por que a gente está tendo que passar por isso? Por que essa situação toda? Tanta tristeza, tanta luta, tanta dificuldade, tanto luto, tantas perdas, tragédias. Por que isso? Se você está pensando assim, ou se você já pensou isso em algum momento da sua vida, saiba que você não está sozinho nessa. Saiba que você não foi o único que já pensou assim. Então, abra sua Bíblia aí em João, no capítulo 11. João, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Que a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vou esperar você abrir a sua Bíblia em casa. Se você tiver com a Bíblia de papel, tiver com a Bíblia no celular, você abre aí. Dependendo de onde você estiver assistindo, você vai conseguir ver aqui na televisão também. Então, vamos lá. A partir do verso 1, diz o seguinte, João 11, a partir do verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por conta dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Eu quero que você continue acompanhando aí. Se a sua versão for diferente, não tem problema. Se você quiser acompanhar aqui ou quiser acompanhar na sua versão, não faz diferença. Mas se atente no que a história diz. Continuando no versículo 5, diz o seguinte, Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu, por acaso, o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia e não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Então aí Jesus estava dizendo, não adianta eu querer deixar de ir agora com medo do que pode acontecer, porque sempre pode acontecer algo de ruim. Eu não sei, eu vou agora sabendo que eles querem me apedrejar, mas se eu esperar um melhor momento, pode ser que eles queiram me apedrejar de qualquer maneira. Então, Jesus estava dizendo para a gente que, independente do momento, sempre pode acontecer algo, não tem como a gente prever. Né? O dia não tem só 12 horas, não é tudo às claras para que você sempre saiba o que vai acontecer. E no versículo 11 ele continua, Jesus disse isso, e depois continuou, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando de um sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Maria e Marta para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Você viu, o pessoal fofoqueiro, estava lá para consolar ela, ela saiu correndo, o pessoal foi atrás para ver já se ia rolar uma confusão, se ela ia lá no túmulo, chorar pelo morto, enfim. É assim que funcionam as coisas. E aí, continuando, no verso 32, diz o seguinte, Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram, veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então, tiraram a pedra, e Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isto por causa de toda esta gente que aqui está, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Bom, a gente vive aí uma situação de uma tragédia, claramente uma tragédia, não tem como a gente dizer que não era. Era claramente uma tragédia. Lázaro tinha morrido. Ele ficou doente, mandaram avisar Jesus. Avisa Jesus que Lázaro está doente, porque Jesus pode fazer alguma coisa. Jesus pode curar ele. Mas Jesus, onde estava, continuou. Continuou lá onde ele estava. E aí, muitos pensaram, Lázaro morreu, passou-se o tempo, Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Pensou, pelo visto, Jesus não era tão amigo de Lázaro assim. Se esqueceu de Lázaro. Marta e Maria achavam que Jesus não se importava tanto com Lázaro ou com elas. Porque se Jesus podia ter curado Lázaro e não fez isso, deixou que Lázaro morresse, então provavelmente ele não se importa tanto assim com Lázaro, nem mesmo com elas, para ter esse sentimento de querer ir lá ajudar. Deixou que Lázaro morresse. E pensaram que se Jesus tivesse interferido, se Jesus tivesse feito alguma coisa, a tragédia podia ter sido evitada. Ah, mas se Jesus tivesse chegado a tempo, se Jesus tivesse feito alguma coisa, ele podia ter curado. Ele podia ter evitado essa tragédia. Mas Jesus nada fez. Mas Jesus, mesmo
antes da tragédia acontecer, ele já sabia do que ia acontecer. Mesmo quando só falaram para ele, mestre, seu amigo Lázaro está doente. Ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Ele já falou, não, o resultado dessa doença é para a glória de Deus. Se vocês verem lá no versículo 4, João 11, versículo 4, diz o seguinte: quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então, Jesus já sabia o destino. Jesus já sabia que lá na frente, Lázaro não ia ser curado da doença, Lázaro ia morrer, mas ele também sabia que Lázaro não ia ficar morto. Então, ele já sabia o que ia acontecer. E Jesus sabia o porquê que tinha que ser assim. Ele sabia que tinha que acontecer dessa maneira para que o poder de Deus fosse manifestado. Eu imagino se Jesus não queria fazer alguma coisa. Jesus sabia da tragédia, Jesus deve ter pensado, mas eu posso curar Lázaro. Eu posso fazer alguma coisa para curar Lázaro. Mas Jesus sabia que se ele fizesse isso, o poder de Deus não ia se mostrar da maneira que deveria ser feito. Os planos dele já estavam além do que Marta e Maria podiam imaginar. E diferente do que podia parecer, Jesus amava muito Lázaro. Diz isso no versículo. Se nós lermos aqui no versículo 5 e 6, diz o seguinte: Jesus amava muito Marta e sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Jesus amava muito Lázaro, amava as irmãs dele, amava a família dele, mas Jesus ficou onde estava. Porque ele sabia que ainda não era o tempo certo. Ele sabia da tragédia que ia acontecer, mas ele sabia que não era a hora ainda dele interferir. Ainda não era o momento de Cristo interferir naquilo, de Jesus interferir no que estava acontecendo. E se a gente continuar, a gente vê o que acontece mais para frente. No verso 7 diz, então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas. E o Senhor quer voltar? Jesus respondeu, por acaso, o dia não tem 12 horas? Se alguém que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite, tropeça, porque nela existe luz. E disse, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. E eles disseram, Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom. Mas Jesus queria dizer que Lázaro estava morto. Eles entenderam tudo errado. Jesus não foi na hora que avisaram a ele. Jesus, Lázaro está doente. Ele não foi, não era o tempo. Mas quando foi chegado o momento certo dele ir, ele foi. E ele disse aos discípulos, vamos, porque Lázaro está dormindo e eu vou acordar ele. Mas os discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer. Eles pensaram, mestre, então se ele está dormindo, ele vai ficar bem, ele vai acordar, você vai lá, chama ele, acorda ele, vai ficar tudo bem. Jesus teve que ser bem claro com eles, Lázaro está morto, Lázaro morreu, já era. Jesus já sabia o que tinha sido planejado, mas os discípulos não. Jesus sabia o porquê que tinha que ser assim, mas os discípulos não. Eles não entendiam o que estava sendo planejado. Eles não entendiam o porquê que tinha que ser assim. Eu imagino você sendo um discípulo de Jesus, eu me coloco no lugar pensando, se eu ando com Jesus, eu sei os milagres que Jesus faz. Chega uma notícia que um amigo dele vai morrer. Ele pode curar o amigo. Aí ele fala, não, vamos esperar, vamos ficar aqui. Não está na hora ainda. Não é assim que tem que ser. O cara morre, aí agora ele quer ir lá fazer alguma coisa depois que o cara morreu? Eu não entenderia, e os discípulos também não entenderam. Os discípulos não entendiam o que Jesus queria fazer. Continuando aí no verso 14, diz o seguinte, então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou
feliz, eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Eu penso nessas horas, os discípulos devem ter achado que Jesus era no mínimo louco. O amigo estava doente, ele não ajudou, o amigo morreu e agora ele fala que está feliz de não ter estado lá para ajudar o amigo. Como que Jesus permite de acontecer esse tipo de tragédia? Como que acontece uma tragédia desse tipo, um amigo morrer, e Jesus permite acontecer? Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas de repente você está pensando isso. Como que Deus vê uma tragédia acontecendo? Como que Jesus vê uma tragédia acontecendo e nada faz para interferir nisso? Deixa acontecer. Os discípulos não entendiam. Mas se a gente continuar, a gente vai entender. E diz no verso 17: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Marta sabia que qualquer coisa que Jesus pedisse, o que fosse que Jesus pedisse a Deus, Deus ia dar. Então ela sabia que se ele quisesse ressuscitar Lázaro, ele podia ressuscitar. Se ele quisesse ter curado, ele podia curar. O que ele quisesse que acontecesse, era só ele pedir a Deus que Deus ia fazer. Mas mesmo sabendo o que Jesus podia fazer, mesmo sabendo que Jesus podia fazer tudo isso, ela continuava se lamentando pela tragédia que tinha acontecido. Ah, Jesus, se você tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se você tivesse aqui na hora da tragédia, não tinha acontecido isso. Se você tivesse aqui antes, ele não tinha morrido. Mesmo sabendo que Jesus pode fazer qualquer coisa. Quantas vezes a gente sabe do poder de Deus, sabe o que Deus pode fazer, mas insiste em se lastimar por algo que aconteceu, por uma tragédia na nossa vida, por uma dificuldade, por um momento difícil, mesmo sabendo o que Jesus pode fazer. E continuando, diz o seguinte no verso 23, Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha o que Jesus diz para Marta. Marta diz que crê no poder de Deus, crê que ele é o Filho de Deus, crê no poder de Jesus, no que Jesus pode fazer. Ela crê, de fato ela crê, ela conhece Jesus, ela já viu Jesus fazer milagres, ela conhece, mas ela continua se lamentando pelo que aconteceu. E olha o que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem sabe hoje não é você que está lamentando uma tragédia. Quem sabe hoje não é você que está lamentando uma situação ruim que aconteceu com você. Quem sabe você hoje não está se lamentando por tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Mesmo sabendo do poder de Deus e do que Cristo é capaz de fazer, você ainda se lamenta pelo que está acontecendo. E pensa, se Jesus tivesse feito alguma coisa, isso tudo poderia ser evitado. Por que Jesus não interfere agora para que aconteça alguma coisa e isso acabe de uma vez? Por que Jesus não interfere agora para resolver tudo de uma vez? De repente você já está perdendo as suas esperanças. De repente você já está perdendo a sua fé. Já deixou de acreditar. Está como Maria, está como Marta, que pensa, não,
a gente não deve ser tão importante para Deus assim. Porque como Cristo está vendo todo esse sofrimento, como Cristo está vendo toda essa dificuldade e não interfere. Como que Cristo está vendo o que eu passo, está vendo o que eu estou passando, está vendo essa situação e não interfere. Você pode achar que Jesus já se esqueceu de você, que você não tem valor para Ele. De repente a sua fé, a sua esperança já morreu há muito tempo. De repente a fé que você tinha, a esperança que você tinha, já foi sepultada. A esperança que você tinha de Cristo fazer alguma coisa já morreu. Se você acreditava que Deus podia fazer alguma coisa, agora você já não acredita mais. Porque às vezes você já está esperando, poxa, olha quanto tempo eu estou esperando, já tem 1 mês que eu estou esperando, 2 meses, 3 meses, 6 meses praticamente que eu estou esperando Jesus operar um milagre e nada. De repente você está numa situação que você está pensando, eu estou há 1 ano esperando e nada, e Jesus não interfere, Jesus vê e nada faz. E você já perdeu a sua esperança que Jesus pode fazer alguma coisa. Mas olha o que Jesus diz. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se hoje você perdeu a sua fé, você perdeu a sua esperança, saiba que ainda hoje Ele pode fazer essa esperança viver de novo na sua vida. Essa fé viver de novo na sua vida. E logo depois disso, Jesus faz uma pergunta. Se você vê o que Ele diz, Ele diz, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele pergunta para Marta. E ela diz, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, Marta vai avisar até Maria que Jesus chegou. E quando Maria vem, Maria diz a mesma coisa. Se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque Maria também não entende o porquê disso estar acontecendo. Também não consegue aceitar o porquê disso. Por que Jesus não estava lá para fazer alguma coisa? Por que Jesus não interferiu para evitar toda essa tragédia, toda essa tristeza, todo esse luto? Então a gente vê Jesus fazer uma pergunta, que pode ser a pergunta mais importante para você hoje. O verso 33 diz, Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Onde foi que vocês o sepultaram? Hoje, essa pergunta é para você. Jesus quer saber de você. Onde foi que você sepultou a sua esperança? Onde foi que você sepultou a sua fé? Onde foi que você deixou a sua esperança, a sua fé? Onde que você enterrou ela? O seu ânimo, a sua alegria, onde foi que você sepultou? É o que Jesus tem te perguntado. É o que Ele quer saber de você. Onde foi que ficou a sua alegria? Onde foi enterrada a sua alegria? Onde foi enterrado o seu ânimo, a sua fé? Onde foi sepultado? Logo depois disso, a gente vê Jesus demonstrar o seu amor. A gente vê quando Jesus mostra o seu amor. O verso 35 diz, Jesus chorou. E então as pessoas que ali estavam disseram, vejam como ele amava Lázaro. Se você hoje está achando que Jesus não se importa com você, que Jesus não se importa com a situação que você está passando, com o problema que você está enfrentando, com a situação que a gente está vivendo, você está enganado. Jesus não só te ama, mas Ele sofre com você.
Ele sofre as nossas dores, Ele sente as nossas dores. Jesus chorou pela morte de Lázaro, mesmo sabendo o que estava por vir. Jesus já sabia qual ia ser o final da história. Jesus já sabia como tudo ia terminar. Isso não impedia que ele sentisse a dor que eles estavam sentindo. Então você não pense hoje que na situação que você está passando, que na luta que você está enfrentando, Jesus não sente a sua dor, porque Ele conhece e Ele sofre com você. Marta achava que já não tinha mais jeito. Marta achava que já não tinha mais jeito. Já estava desacreditada. As pessoas que estavam ali assistindo já não entendiam mais nada. No verso 37 diz: algumas pessoas dali disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Muitos não entendem. Muitos não entendem o que ele quer fazer. Muitos não entendiam o que Jesus queria fazer ali. E muitos hoje não entendem o que Deus está planejando fazer. Olham para a tragédia, olham para a situação e pensam: Jesus se esqueceu, Jesus é egoísta, Jesus não se importa com o que está acontecendo, está vendo o nosso sofrimento e não faz nada quanto a isso. Mas é porque não entende o que Deus quer fazer. Não entende o que Cristo quer fazer. Como Cristo disse, tudo isso vai acontecer para que a glória de Deus seja manifestada. O verso 38 diz: Jesus ficou outra vez muito comovido. Foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. De verdade, a gente sabe que aí Marta já tinha perdido a esperança. Eu acho que ela só não falou além do que ela disse para não desrespeitar Jesus. Porque por dentro ela devia estar pensando: ah, mestre, agora você quer tirar ele do túmulo? Já se passaram mais de 4 dias que ele morreu. Já se passaram dias desde a morte dele. Quando a gente pediu para você vir ajudar ele, você não veio. Aí agora você quer que eu abra para tirar ele, para tirar o corpo, para tirar o defunto? De que adianta agora? Agora que a tragédia já aconteceu? Marta já não tinha mais esperança. Ela disse: mestre, a essa altura o corpo já está até fedendo. Já passou tanto tempo. Já não tem mais o que fazer. O corpo já está em decomposição já. Hoje você pode estar pensando assim: ah, agora não tem mais jeito. Olha o estado que está. Olha como as coisas estão. Olha como que já está o nível. Agora não tem mais jeito. Mas olha o que Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por conta de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus sabia de tudo, e ele sabia que tudo aquilo era necessário para que as pessoas crescem. Ele sabia que tudo aquilo era necessário para que todos pudessem crer. Eu não sei qual a situação que você está passando hoje. Eu não sei qual é o momento que você está passando hoje. Eu não sei hoje qual é a tragédia que está acontecendo na sua vida. De repente hoje você está no meio da tragédia, está no meio do luto, e está pensando: nossa, por que isso? Por que aconteceu isso? Por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Por que Jesus deixou que isso acontecesse? E não consegue enxergar. Assim como essas pessoas não enxergaram. Assim como Marta, como Maria não enxergou. Como as pessoas que estavam ali, como os discípulos que andavam sempre com Jesus, não entenderam que era necessário que isso acontecesse. Porque uma coisa muito maior estava por vir. Era necessário que isso acontecesse
para que a glória de Deus se mostrasse, para que todos pudessem crer que Deus tinha planos muito maiores, que Jesus tinha planos muito maiores. Então vem um momento onde o milagre acontece. Verso 43 diz: depois de dizer isso, Cristo gritou: Lázaro, venha para fora, venha, Lázaro. E é o momento que o milagre acontece, e o morto saiu. Hoje Jesus está dizendo isso para você, hoje Jesus está dizendo isso para a sua vida. Não importa qual é a dificuldade que você está vivendo, qual é a tragédia que você está enfrentando, qual é o luto que você está enfrentando, Jesus hoje está dizendo para você: sai para fora, porque eu quero te ressuscitar, eu quero ressuscitar a sua esperança, a sua fé, eu quero ressuscitar o seu ânimo, a sua alegria, eu quero te dar vida de novo. Então sai, deixa Jesus operar esse milagre na sua vida. Se Jesus ressuscitou um morto, o que Ele pode fazer com a sua esperança, com a sua fé, com a sua alegria? Deus tem muito mais para você. Acredita nisso. Acredita nisso. A Bíblia diz: e o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Tudo que estava morto tinha acabado. O que estava morto já não tinha mais. O luto já tinha acabado. A tragédia já tinha terminado. A tristeza já tinha ido embora. Porque agora ele estava vivo. Jesus falou: tira. Pode tirar. Tira a pedra. Tira essa faixa. Deixa ele ir. Deixa ele ir, porque agora ele está vivo. Não tem mais luto. Encerra o luto. Encerra a tristeza. Porque agora ele está vivo. Deixa ele ir. É o que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Jesus hoje quer encerrar o seu luto. Hoje você pode não estar entendendo, hoje você pode estar passando por uma tragédia, passando por uma tristeza na sua vida e não está entendendo o porquê que está acontecendo isso, porque Jesus está permitindo isso acontecer. Não deixe a sua esperança morrer. Se a sua esperança já foi abatida, se a sua fé já morreu, já foi sepultada, Jesus hoje quer trazer de volta a vida. Deixa Ele reviver a sua alegria, a sua fé, a sua esperança. Porque Ele tem planos muito maiores para você. No meio de toda essa tragédia, Jesus tem planos muito maiores para a sua vida. No meio de todo esse luto, de toda essa tristeza, Jesus tem planos muito maiores. Creia nisso. No verso 45, para encerrar, ele diz: muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. O milagre que Jesus operou foi tão grande que até as pessoas que tinham ido ali só para ver a tragédia, só para ver o luto, as pessoas que estavam ali para ver o luto de Marta, de Maria, as pessoas que estavam ali para presenciar a tragédia que tinha acontecido, ficaram desacreditadas com o milagre que tinha acontecido. Deixa hoje Jesus ressuscitar a sua esperança, a sua fé, ressuscitar a sua alegria, porque o que Ele tem planejado para o fim dessa tempestade é muito maior. O que Ele tem planejado por trás de toda essa tragédia, de toda essa tristeza, esse luto, é algo muito maior, e é para a glória de Deus. Então, deixe Cristo ressuscitar a sua fé, deixe Cristo ressuscitar a sua alegria. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver e faça essa oração. Deus, eu quero te pedir, Pai, nesse momento, por cada um que ouviu essa palavra, Deus, por cada um que recebeu, Pai, essa palavra, cada pessoa, Deus, a qual essa palavra chegou aos ouvidos, Deus, e creu que o Senhor tem muito mais para fazer, e creu que o Senhor tem preparado o melhor para o fim dessa tempestade, para o fim desse luto, dessa tristeza, dessa tragédia, Pai. Ressuscita, Deus, a fé dessas pessoas. Ressuscita, Pai, a alegria no coração delas. Tira, Senhor, assim como o Senhor tirou aquela pedra, assim como o Senhor removeu aquelas faixas, aquelas ataduras do morto, tira, Senhor, a tristeza do coração dessas pessoas, Pai. Tira, Deus, a falta de esperança.
Tira, Deus, o luto do coração dessas pessoas, Pai, e ressuscita nelas a alegria, ressuscita nelas a esperança, ressuscita nelas a fé, o ânimo que um dia elas tiveram, Pai, para que elas possam ir e viver o que o Senhor tem preparado para depois desse luto, Pai, para que elas possam ir e viver o milagre que o Senhor tem preparado por trás de toda essa tragédia. Senhor, que elas possam crer, presenciar e viver esse milagre que o Senhor tem preparado para a vida delas. Que cada um de nós, Pai, que cremos nessa palavra, que cada um de nós que cremos nos planos que o Senhor tem para nós, possamos viver, Deus, para presenciar o milagre que o Senhor há de fazer. Possamos viver, Deus, e possamos ver com nossos olhos, sermos testemunhas do que o Senhor há de fazer, Deus. Esse é o nosso pedido, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça do seu compromisso. Se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe ela com alguém para abençoar a vida de outra pessoa também. Em nome de Jesus.